Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 1º de agosto, terça-feira. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 36 ao 43, que diz assim: Então despediu a multidão. Em seguida, entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a explicação da parábola do joio e do trigo. Como Jesus está falando no Evangelho, explicando para os seus discípulos, ele vai dizer que o joio são os filhos do maligno. E a boa semente são os filhos do reino. Olha só. Então, existem os filhos do rei e existem os filhos do maligno. Existem aqueles que fazem o bem e os que fazem o mal. Os que são de Deus e os que são do diabo. E que no dia do julgamento serão apartados. Serão separados. O Evangelho termina dizendo: os justos resplandecerão como o sol. Que quem são os justos? Aqueles que guardaram a palavra. Olha a importância, meu povo, de nós guardarmos a palavra de Deus. De nós ouvirmos, meditarmos, rezarmos, acolhermos e nos deixar ser transformados por essa palavra. Guardarmos a palavra de Deus, para que sejamos a boa semente. A boa semente são os filhos do rei. Mas veja, nós convivemos com o joio. Convivemos com os que são maus. Temos que ter muito cuidado para que nós não nos transformemos em joio. Sim, porque uma pessoa que hoje é boa, amanhã pode não ser. Uma pessoa que hoje é uma pessoa de fé, amanhã pode não ser. Uma pessoa que hoje está na igreja, amanhã pode não estar. A pessoa pode se afastar de Deus. É preciso ter cuidado, meu povo. Agora, para ter cuidado, não se tem cuidado só depois. É hoje. Você é um bom cristão, graças a Deus. Mas se você analisar bem, em cada um de nós existe um pouco de joio. E aquilo que São Paulo, nas suas cartas, ele sempre fala sobre o homem velho e o homem novo. O homem velho e o homem novo estão guerreando dentro de nós. E vencerá aquele que for alimentado. É isso, meu povo. Quantas vezes nós percebemos na nossa fala, no nosso falar, no nosso sentir, no nosso agir, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, o joio. O joio. Talvez, em algum momento, se você for analisar, pensar um pouco, fazer um exame de consciência,
talvez você chegue à seguinte conclusão: aquela atitude que eu tomei foi joio. Aquela escolha que eu fiz foi joio. Então, cuidado. Por isso que diariamente temos que fazer esse exame de consciência, para identificarmos em nós o que é trigo, o que é joio, e irmos trabalhando em nós, para que nós sejamos verdadeiramente a boa semente, para que nós sejamos verdadeiramente o trigo, isto é, para que vivamos como filhos do reino, filhos de Deus, e não como filhos do diabo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.